Olá, meu nome é Gabriela Larrea Campos, sou estudante de Pedagogia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E esse vídeo é em relação ao verbete, né? Ao trabalho do verbete que a prof. Karine fez, que eu achei muito legal também em relação a isso. A prof. nos disponibilizou um texto, um livro, que se chama Juventudes entre A e Z. Eu achei muito legal esse livro, assim, escolhi meu verbete, mas eu li vários, eu achei muito interessante. E quem fez o meu verbete, né, que é a etnia, foi a Nina Leukowics, a Júlia Langraff, Rejane Nunes e a Rosa Mares Rosado. Peguei uma parte do texto, assim, que me chamou muita atenção e que eu queria trazer conforme estava escrito ali no texto, né? Que a etnia, né, o que o principal a se dizer sobre uma etnia é composta de pessoas que se identificam mutuamente, geralmente com base em uma ancestralidade e que tende a ter uma herança cultural compartilhada que as faz diferente das demais. Então, isso que foi dito no texto, né, fez eu pensar em nós brasileiros, né? Que se tu for parar pra pensar, historicamente, nós brasileiros somos três etnias, entre aspas, assim, vamos levar no bruto, que é o europeu, o africano e o indígena. Só que o europeu, o africano e o indígena não são só três etnias, são várias etnias diferentes, né? O europeu tem várias etnias com várias culturas diferentes e várias vivências diferentes que tornam várias etnias diferentes. O africano é a mesma coisa, tem línguas diferentes na África e o indígena também, né? A mesma coisa. Existem várias outras etnias, assim. Então, o conceito etnia, né, traz à tona a noção de universo cultural, que cerca um indivíduo coletivo. O que faz parte de um grupo étnico não significa somente ou necessariamente, né, ser possuidor de uma característica fenotípica. Então, normalmente é na região que tu mora, assim, que tu vai ter, geralmente, a tua etnia, né? Vamos supor, aqui no Brasil tem várias etnias, mas não quer dizer que tu vai ser desse grupo étnico, né? Depende muito. Acho que foi isso mais ou menos que elas quiseram dizer nesse trecho do texto. E também eu vi ali, né, dei uma pesquisada em relação aos indígenas e também estava escrito no texto, né, que conforme o IBGE e conforme o texto, aqui no Brasil a gente tem 305 etnias de indígenas, então é muita gente, muita etnia. E que todas essas etnias têm 274 idiomas diferentes, então é muita coisa. E se a gente colocar só num saco, é tão chulo, né? É tão errado, assim, colocar isso, tudo, essas etnias todas em um mesmo saco. Que seriam os indígenas, que é o que a gente diz conforme a história, né? Infelizmente, a nossa história é muito feia. E a gente tem muito o que resgatar e pedir desculpa para os indígenas, né? Por tudo que a gente já fez. Então, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem cerca de 300 mil pessoas identificadas como na etnia indígena, né? No saco indígena. É feio falar isso, mas é mais ou menos isso. Só que entre elas, a gente tem os Caigangue, os Guarani e o Charrua, né? E cada uma dessas etnias tem as suas culturas, tem as suas vivências, suas singularidades e que elas devem ser consideradas sim, e não somente como indígenas, né? Como o certo é a gente falar, não, os Caigangue, os Guarani, o Charrua, e não como, os indígenas, né? E o que me fez pensar, assim, né, é que os indígenas ali, que nem tá escrito no texto, os indígenas, eles têm a natureza como parente deles, né? E com toda a desigualdade social que a gente está tendo, todo o desmatamento, né, da natureza que a gente está tendo, imagina, a gente já pegou o lugar deles, né, a terra deles.
quando os europeus vieram para cá. Imagina como eles não devem estar em relação agora ao desmatamento que está tendo exacerbado, né? Agora, durante a pandemia também, que está sendo falado, mas também é aquela coisa, assim, que a gente não está lutando por isso, né? Então, eu acredito que a gente tem que começar a ajudar os indígenas, né? A lutar pelos seus direitos e a lutar pela sua cultura e a lutar também pela sua terra, né? Que deveria ser muito maior do que o que realmente é aqui, principalmente em Porto Alegre. É muito pequena, muito escassa a terra que a gente deixou para eles, né? Que também é muito errado. Então, é isso que eu fiquei pensando, assim. E eu gostei muito desse conceito, né? Que me fez pensar bastante, assim, em relação aos indígenas. E a gente já teve uma cadeira de História da Educação, que não lembro agora direito o nome da professora, mas era muito interessante. E a gente ia fazer uma saída de campo para uma aldeia indígena, só que no fim, por causa da pandemia, a gente não conseguiu fazer. E isso foi uma coisa que me deixou muito abalada, assim, porque eu queria conhecer, eu queria entender mais, sabe? Porque a gente acaba não entendendo muito sobre os indígenas e não entendendo muito sobre a cultura deles, né? Eu acho que é isso, eu espero ter falado em relação a esse conceito da melhor forma possível, né? Porque é um conceito muito importante. E espero que eu tenha concluído essa cadeira da melhor forma possível também. Conforme as minhas debilitações também, né? Que eu fui tendo durante o semestre, mas graças a Deus tá aí no fim, né? 2021 tá acabando e eu espero que eu tenha feito o meu melhor. Muito obrigada e tchau!